Olá gente, meu nome é Yuri. Hoje nós vamos fazer workshop e nossa convidada, chefe Roseli, da gastronomia japonesa, vai preparar 3 pratos. Sushi, uma salada de pepino e um rolinho de primavera. Mas eu não sei, gente, como falar nome certo em japonês. E Roseli vai explicar tudo certinho, né, como vai ser. Nós vamos começar com um tempero que nós vamos utilizar tanto para a salada do sunomono, que é a saladinha de pepino, e como para temperar o arroz japonês para o sushi. Então nós vamos utilizar uma panelinha e nós vamos colocar 750 ml de vinagre de arroz. Tem que ser vinagre de arroz. Não pode ser de maçã, não dá para ser de uva, tem que ser de arroz, tá? Nós vamos colocar 500 gramas de açúcar refinado. Aí nós vamos colocar 10 gramas de sal refinado, uma pitadinha de glutamato de monossódio. Misturar bem até ficar tudo homogêneo. Quando ficar tudo homogêneo, nós vamos levar para o fogo e esperar quase a fervura. Quando tiver subindo as bolinhas ao lado, já pode desligar. Ele vai dar mais ou menos uns 800 ml. Você vai guardar na geladeira por até 6 meses. Então nós vamos fazer com esse tempero, nós vamos fazer a saladinha de pepino e vamos fazer o tempero do arroz. Só para avisar vocês, no Japão nós não usamos vinagre de arroz. No Japão nós usamos ácido acético. E lá no Japão nós utilizamos para quebra da acidez, do ácido, nós utilizamos muito mais açúcar. No Brasil, não foi muito bem aceito esse tempero. Os brasileiros não se adaptaram muito com o tempero japonês. Então, nós transformamos um pouquinho para o paladar brasileiro. Então, o tempero é o segredo e o segundo segredo é o arroz. Bom, pessoal, eu vou usar pepino japonês. Não dá para ser pepino brasileiro. Outra coisa, pepino japonês, ele é reto, tá? Ele tem menos água, então pepino japonês. Nós vamos fatiá-los na mondeline ou num fatiador, 500 gramas de pepino dessa espessura, certo? Nós vamos colocar numa bacia. Pepino japonês, fatiado, meio quilo. Meio quilo dá mais ou menos 3 pepinos, tá? 1 quilo, 6 pepinos desse tamanho, tá certo? Nós vamos pegar o sal, tem a cenoura. A cenoura nós vamos fatiar fininha, também meio quilo, dá quase 2 cenouras médias, tá? Nós vamos fatiá-las e vamos pôr junto. Com o sal, nós vamos desidratá-las, dando um apertinho, dê uma desidratada. Quando desidratar tudo, nós vamos torcer e lavar. Aí, torce bem e vai voltar no bowl. Voltando no bowl, lembra do molho que nós fizemos agora? Acabamos de fazer, que é com vinagre, açúcar, sal. Então, nós vamos colocar, depois de lavado, torcido, nós vamos colocar esse tempero só um pouco para temperar. Nós vamos colocar açúcar e a quantidade de água, 200 ml de água. Nós vamos misturar e deixar por 2 horas que ele vai se transformar em conserva. Esse é a saladinha sunomono, que é a salada em conserva de entradinha para um prato japonês. Gente, agora nós vamos continuar e vamos fazer um dos principais pratos do Japão, é tipo de sushi, chama temaki.
Então, Yuri, não é o principal do Japão, porque no Japão não tem esse temaki. O temaki só tem na América e veio dos Estados Unidos. No Japão, se você pedir um temaki, ele nem sabe como que é. Nossa, que interessante, exatamente aquele adaptação. É uma adaptação, porque no Japão se come um roll, um enrolado, tá? Se come um enrolado. Te é mão, maki enrolado, então come com a mão enrolado. No Japão seria assim. Nos Estados Unidos, em Nova York mais precisamente, nós fizemos o temaki. Por que eles fizeram o temaki? Para que quando colocar o shoyu, não caia quando estiver enroladinho. Interessante. Por isso que é das Américas, não é japonês. Então, o sushi é do Japão, mas o temaki não, tá? Foi adaptado e o brasileiro, nossa, teve uma conquista. Hoje tem casa de companhia de temaki, tem várias restaurantes com temaki, tá? Antes de fazer o temaki, nós vamos ensinar a fazer o arroz japonês. O arroz japonês, ele a receita está com 500 gramas de arroz tipo japonês. Não pode pôr arroz brasileiro, arroz agulhinha, e sim tem que ser o tipo japonês. O que quer dizer tipo japonês? A semente vem do Japão, é plantada ou na Califórnia ou no Uruguai. No Brasil tem muito pouco em Pelotas, mas é semente japonesa e é plantada em outros países, porque no Japão não tem terreno para plantar tanto arroz assim. Então, quando forem comprar o arroz tipo japonês, 500 gramas, lava bem 3 vezes para tirar todo aquele pozinho do amido, deixa secar bem. Aí depois que secar, você vai ter que deixar 20 minutos reservando em água para o grão dilatar. O grão tem que dilatar antes do cozimento. Aí, quando dilatou, escorre bem e vai para a panela. 1 para 1. Uma xícara de arroz, uma xícara de água. Não é que nem do brasileiro, que é 1 para 2. 1 para 1. Cozinhou, fogo forte. Depois que estiver cozinhando, tampa, baixa o fogo. Aí depois de 10 minutos desliga, deixa 20 minutos descansando. É o truque do arroz. Se não fizer o arroz direitinho, 20 minutos descansando. Se não deixar descansando, o arroz não vai ficar assim inteiro. Cuidado, não vão esfregar, porque quebra os grãos. Para o japonês, os grãos são muito importantes. Muito importantes. Então não pode estar quebrado. Ele tem que estar gordinho, por isso que hidrata. Então, tirou da panela, quente, pega 120 ml daquele tempero de arroz que nós fizemos, só 120, despeja. Mexa com suavidade, para não quebrar os grãos, ele vai ficar assim. Nós compramos alga, ele inteiro, assim, certo? Vocês vão reparar que a alga tem uns frisos. Vocês vão dobrá-la no sentido dos frisos. E nós vamos cortá-la ao meio. Vão ver que tem uma parte mais áspera e uma parte mais brilhosa. A brilhosa sempre pro lado da sua mão. Em japonês é mão, maki, enrolar. Então nós vamos enrolar com a mão. Sentido da sua mão é o sentido do noivo, certo? Nós vamos molhar, umedecer a mão, não é encharcar nem tá pingando. Nós vamos pegar uma bolinha de arroz, mais ou menos uma bolinha de ping-pong, colocar na parte esquerda e vamos montar ele um triangulinho. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui é reto,
A ponta não tem nada, a outra ponta não tem nada. E até a metade da alça. Certo? Vou fazer o temaki Califórnia. Provém da onde? Da Califórnia. Tá? Não é japonês, no Japão não tem esse. Vocês pedirem um temaki Califórnia, eles não vão saber fazer. Cani, pepino, manga, fruta, quem quiser, cream cheese. Sentido que a gente coloca os ingredientes, do dedão para o dedinho. Sempre do dedão para o dedinho. Se colocar ao contrário, não vai dar certo. Essa ponta vai encostar aqui e vai fazer uma linha reta. Dá pra ver? Linha reta. Enrolou. Nós vamos pegar uma colinha, grudar na pontinha, Super Bonder, colou. Esse é o nosso temaki. Ah, falta o gergelim. Olha o gergelim ali pra mim. Isso. Gergelim, pessoal. Esse é o temaki. Sempre acompanhado com gengibre e raiz forte. Esse é o temaki. Gente, agora nós vamos preparar uma sobremesa. Exato. Um rolinho de primavera. Exato. Em japonês chamamos harumaki. Na verdade, eu não sei muito bem porque é harumaki. Haru em japonês é primavera, maki é enrolado, vira enrolado da primavera. Tá? Por isso que chama rolinho primavera. Essa massinha se compra pronta em qualquer loja de conveniência japonesa. Pode pedir massa de rolinho de primavera. Ela vem uma folha inteira. Como nós fizemos a sobremesa pequenininha, então eu dividi ela em 4. Eu cortei ela em 4, tá? Assim. Mas aí eu pego um. Nós vamos abrasileirar, como no Brasil é tão farto de comida, de várias regiões, nós vamos fazer hoje o rolinho primavera de Romeu e Julieta. Mozzarella e goiabada. De Minas. Um pouco mineiro. Um pouco mineiro. Então, olha, cortamos em pedacinho a goiabada, a mozzarella, colocamos aqui no centro dele. Nós vamos fazer uma dobradura. Nós vamos dobrar até a pontinha, vocês conseguem ver. Nós vamos dobrar a abinha, a outra abinha. Vamos colocar uma colinha. Essa colinha é feita de farinha e água somente. Vamos passar o dedinho e vamos envelopar, fazendo um envelopinho. É isso. Vamos fritar em imersão em óleo, pode ser qualquer tipo de óleo, óleo de soja, e ele vai ficar assim, douradinho e crocante. Ok, gente, agora a parte melhor que tem, né? Agora a gente vai degustar. Tropicalização, a gente não tem palitinha, mas vamos utilizar garfo, né? Adocicado. Nossa, muito bom. Adoro comida japonesa. Gente, vou temaki. Vou dar mordidinha. Muito bom. Por aqui. Esse é finger food, pode comer com Gente, agora eu vou experimentar doce. Tá pequenininho, dá pra ver, né? Uma doce de Minas, né? Japonês Minas. Romeu e Julieta.
Dá pra ver aqui, ó. Muito delicioso. Que bom. Muito obrigado, é excepcional. Muito obrigada. Nossa, muito bom.